dia, tudo bem? Hoje então vamos fazer o encontro número 6, o sexto encontro. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar, estão lembrados que semana passada o nosso compromisso era rezar a oração do Santo Anjo? Então, como é que está sendo? Quem não sabe a oraçãozinha do Santo Anjo de cabeça, ela tá nos primeiros encontrozinhos de vocês. O encontro número 1. No encontro número 1, vocês têm a oraçãozinha do Santo Anjo, tá bom? Deixem um livrinho de catequese do lado da cabeceira da cama. E aí, todos os dias antes de dormir, quem não souber a oração, né? Faça, que aí vocês vão memorizar. Bom, hoje, o nosso encontro, nós vamos falar sobre nós estamos entre as maravilhas criadas por Deus. Por que maravilhas criadas por Deus? Vamos pensar. Que maravilhas são essas? Nós estamos entre as maravilhas criadas por Deus. Tudo, né, gente? Tudo Deus criou. Deus criou o céu, a terra, as estrelas, as galáxias, os animais, as plantas, os animais domésticos, os dinossauros que vieram antes dos homens. Existiu dinossauro? Existiu dinossauro. Então, tudo isso são criações de Deus. É isso que a gente tem que pensar. Nós, seres humanos, também fomos criados por Deus, né? Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Isso está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. Hoje nós vamos ler um capítulo grande da Bíblia, né? Falando sobre a criação do mundo. Mas antes da gente ler a Bíblia, né? A passagem prescrita para hoje, tia Bruna e a tia Ju, queria explicar para vocês que o quê? Talvez na escola vocês aprendam sobre a explosão que foi feita a criação do mundo, né? Talvez os professores de ciência, os professores de biologia explicam sobre como foi criado todos os seres vivos e tem a explicação da explosão que nós somos feitos, nós somos criados através dos micro-organismos que naquela explosão deu início à vida no planeta. Gente, nós como católicos, nós respeitamos todas as pesquisas, todos os estudos científicos. Não é nem para vocês durante a aula chegar e falar assim, não foi isso que eu aprendi, não é isso. Tudo nós temos que saber, foi tudo vontade de Deus. Até a nossa inteligência, ela foi nos dada por Deus. Então, todas essas teorias, todos esses estudos, a igreja não condena nenhum. Nós respeitamos todas as teorias, a teoria da evolução, mas nós sabemos que independentemente de como realmente foi feito toda essa criação, nós sabemos que foi obra de Deus, independente do que a gente estuda, entendeu? O homem veio do macaco? Não. O macaco é parecido com o homem? Sim, não é parecido? Eles têm os dedos bem parecidos com o nosso, eles cuidam do bebezinho deles, eles fazem carinho um no outro, né? É assim mesmo, eles são parecidos com nós humanos, mas o homem não veio do macaco. Nós somos criaturas, né? Criadas por Deus. Então, Deus é o Criador e nós somos criaturas. Nós acreditamos 100% nessa teoria mesmo, nessa verdade, não é nem uma teoria, nessa verdade. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus criou todo o planeta, criou os planetas, criou toda a vida que existe aqui na Terra, as diferentes galáxias que tem, os meteoros, tudo, gente, tudo foi criação do nosso Senhor. Então é isso que nós temos que estudar hoje.
Hoje nosso encontro é rapidinho, ele é tranquilo, porque nós temos que saber que somos criaturas de Deus, né? Bom, o livro de Gênesis, que é hoje que nós vamos ler, é o primeiro livrinho da Bíblia, é o primeiro livro. Gênesis quer dizer origem, criação, então é o primeiro livro da Bíblia. Ali, a Bíblia da Tia Bruna é a Bíblia da Ave Maria. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, é o primeiro livro da Bíblia, então tá bem fácil. Os versículos são de 1 a 26. Eu vou ler com vocês, tá bom? Acompanhem, pausem o videozinho aí até vocês pegarem a Bíblia. E a gente vai ler até o versículo 26. Se a Bíblia da Tia Bruna é a Bíblia da Ave Maria, então talvez está em outras palavras, se alguém tem a Bíblia da Pastoral, alguma outra Bíblia, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Vocês vão perceber. Vamos lá. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, já está falando que já existia o Espírito Santo. Lembra que a gente falou na última aula sobre a Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus o Criador de tudo, mas olha quem já estava aqui, tá vendo? Ó? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E por que falava assim, ó? A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, porque estava tudo escuro, ainda não tinha luz. Olha lá, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o primeiro dia. Agora o versículo 6. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento de céu. Então, na Bíblia, quando fala em firmamento, a gente sabe que a gente está falando sobre o céu. Então, Deus criou o céu. Sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido de terra. Então, quando a gente fala de elemento árido, estamos falando de terra. Deus chamou o elemento árido de terra e ao conjunto das águas ele chamou de mar. E Deus viu que isso era bom. Agora o capítulo 11. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contém a sua semente. Olha que legal. Deus criando todas as frutas, as árvores frutíferas. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. Olha que perfeição. E Deus viu que era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Agora no capítulo 14, Deus disse, faça-se os luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandecem no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia, que deve ser o sol, né? E o menor para presidir a noite, a lua, né? E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, predissessem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o 4º dia. Agora o versículo 20. Deus disse, populem as águas uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom.
E Deus abençoou. Ele disse assim, Deus, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o 5º dia. Deus disse, produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que existem na terra, né? E Deus viu que isso era bom. O versículo 26, o último versículo. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, gente, olha que lindo, está escrito na Bíblia. Somos imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na Bíblia está escrito. Então, Deus fez tudo. Tudo, gente, tudo que os nossos olhos conseguem enxergar, né, na natureza, foi feito por Deus. E depois, no final, no último dia, Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Só por esse motivo, né, nós temos que cuidar, preservar esse mundo que Deus nos deu. Foi um presente. E está escrito na Bíblia que o homem domine, né? Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Quem é o único animal racional que existe aqui no planeta Terra? Somos nós, seres humanos. E essa foi a vontade de Deus, que a gente reine, que a gente domine os animais, não é? Essa foi a vontade do Pai. Então nós temos que cuidar, temos que preservar e ter isso no nosso coração. Se somos criaturas de Deus, temos que ser agradecidos por ter esse mundo para viver, por termos sido escolhidos. Somos únicos. Deus pensou em nós antes de nos fazer. Deu a alma a cada um de nós. Não existe, lembra que nós estudamos nos primeiros dias que Deus fez tudo certinho, os nossos órgãos não tem como para vivermos em comunidade, os nossos membros somos pensados, somos calculados, somos uma invenção feita do coração de Deus. Olha que coisa mais linda que somos, né? Então, o mundo é feito da mesma maneira, né? Criação de Deus. O Gênesis é o livro da Bíblia mais antigo que existe, né? Muito, muito, muito antigo. E ele foi escrito por várias pessoas, são vários autores, né? E todos inspirados pelo Espírito Santo, né? Gênesis quer dizer origem do mundo, né? Não é uma história comum, né? Que foi falada, foi vivida e colocada, não. É uma história de sofrimento, de esperança de um povo. Vocês vão ver que depois lá na frente começa a falar sobre, nós vamos ver isso sobre os primeiros homens, as primeiras histórias, não é? Mas o que a gente tem que saber, foi escrito por vários autores, foi escrito em épocas diferentes, mas com a mesma doutrina, a nossa doutrina católica. Deus criou tudo o que existe, tudo o que Deus criou é bom. Deus criou o homem e a mulher semelhante a si próprio. Deus confiou essa maravilha que foi a criação ao homem e à mulher. Se Deus nos confiou, né? Esse presente, o que nós temos que fazer? Cuidar muito do nosso mundo, né? Cuidar do nosso mundo, cuidar do nosso planeta. É isso que nós temos que fazer. Se vocês olharem no livrinho de vocês, hoje não tem atividade nenhuma, né? Existe aqui no livrinho uma historinha que está escrito assim, ó. Meditando a palavra. Então a tia Bruna quer que vocês vão lá fora,
Aqui, ó, deixa eu te olhar onde tá. Aqui, meditando a terra. Imagine que você é a terra, entendeu? Tem uma historinha, eu quero que vocês vão até o quintal, num ar livre, onde tem a tia tá perto da janela, tá vendo o céu, tô vendo uma pombinha, uma árvore, tá? E vão ler isso daqui para vocês verem que bonito que é, tá bem? E olha lá, o nosso compromisso dessa semana. Limpar o quintal de sua casa, pelo menos uma vez por semana, recolher o lixo que está fora do lugar, não deixar água parada, né? Estamos tendo os casos de dengue aqui na nossa cidade, então dá uma olhadinha lá se tem alguma água parada, alguma coisa. Demonstrar para você mesmo e para o papai e para a mamãe que você ama a natureza. Mostrar para quem está cuidando de você, para o seu responsável, que você gosta do meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente, né, foi um presente nos dado por Deus, tá bem? Lembrando, né, que é a oraçãozinha do Santo Anjo, para a gente fazer ainda toda semana para memorizar. Vamos finalizar então com a oração do Santo Anjo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Deus abençoe vocês mais essa semana, quarta-feira que vem, quem puder assistir aula online, ou se não aqui pelo YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem.